Boa tarde. Oi, programa Opiniões. Você já ouviu falar a história de que na crise tem gente que chora muito e tem gente que vende lenço? E eu sou tão antigo, tão velho, que eu sou do tempo já de outras crises em que se falava no sujeito que vendia cachorro quente, criou 3 filhos vendendo cachorro quente na frente de um colégio. E um dia um dos filhos, já formado, com doutorado e tal, chegou para ele e disse: papai, o senhor compra os produtos muito caros, de primeira linha, isso é muito caro, estamos vivendo uma crise. Pois bem, o senhor passou a comprar produto de segunda qualidade, de terceira qualidade, para economizar, porque o filho, doutorado, disse que estava em crise. Aí os clientes notaram aquilo e foram se afastando. Com 1 mês, 2 meses, ele tinha perdido todos os clientes. Olhou para o filho e disse: tem razão, estamos em crise. O que eu quero dizer é o seguinte: na crise, trabalho duro, perseverança e estratégia. Roda a vinheta. E por falar em gente que não desanima, que trabalha diariamente com firmeza, com alegria, vamos falar dos nossos parceiros. Começar falando dos nossos parceiros. A Clinlac, o nome é complicado, mas é Clínica Verde. Você está vendo aí, clínica médica e laboratório de análises clínicas, lá no meu querido Alto do Rodrigues, ali na BR-118, Rua Ângelo Varela, 449, no centro do Alto do Rodrigues, em frente ao ginásio poliesportivo. Só tem ela, maravilhosa. Outro parceirão nosso é a Shalom Oficina e Peças, Avenida Rui Barbosa, número 28, ali nas imediações do Hospital da Unimed. Shalom atende pelo 2010-4107 e o Zap 996308462. Shalom tem uma história muito engraçada. Eu sou cliente há anos e ele me ganhou a primeira vez que eu fui lá. Estava atendendo, correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá, e eu ouvindo ele atender os clientes, vendo ele atender os clientes. E os clientes: Shalom aqui, Shalom essa peça. Digo: rapaz, isso aqui é ser evangélico, né? O pai botou o nome do filho de Shalom. Aí quando chegou a minha vez, eu já estava cansado de tanto que ele corria para lá e atendendo, e sorrindo e tal. Eu disse: amigo, eu estou querendo uma peça. Pois não, senhor. Eu digo: agora me diga uma coisa, me desculpe a intimidade, seu nome é Shalom? Aí ele disse: não, meu nome é André. Eu digo: mas todo mundo aqui lhe chama de Shalom. Os clientes dizem: o meu cliente tem razão, então ele pode me chamar de Shalom, do que ele quiser, o importante é que eu seja bem atendido. Eu digo: cara, me ganhou há anos. André é sua esposa Lenari. Outro parceiro nosso, esse então é sol a sol. Eu que sou gordo, sou exigente com comida. É o Francisco Nunes, mas todo mundo conhece como Chico do Frango. Francisco Nunes, carne e frango, fica ali na Ayrton Senna, em Neópolis, em frente ao Colégio Master. Neópolis mesmo, na Avenida Ayrton Senna. Então você vê logo. Tem a cigarreira, tem a churrasqueira, né, amarela e vermelha, e tem o restaurante logo mais na frente. Então de segunda a sexta você come no restaurante, sábado e domingo tem lá a churrasqueira dele, maravilhoso. Já pedi, já implorei para ele me dar a receita do molho, ele me enrola há 25 anos e não dá, só tem lá esse sabor. Ele atende pelo delivery também, delivery, Chico, isso é entregue em casa. Ah, bom, sem taxa, 986058720. E o nosso parceiro já de longas datas, a SGM, tudo em copiadoras e impressoras, venda, locação, assistência, suprimento, 2010 1117 e o 998669594. Liga para Marília que ela resolve a sua vida em relação a impressoras e toda essa parte aí, impressora e copiadora, que eu não sabia que tinha diferença, mas tem diferença, é impressora e copiadora. Liga lá na SGM. Pois bem, empreender não é fácil. Não é fácil, não se engane. Ah, porque eu vou me empreender, vou montar meu próprio negócio, vendendo na cigarreira, eu vou ficar rico. Não é assim.
trabalho duro. E eu hoje tenho a honra de receber alguém que sabe muito bem o que é empreender nesse nosso país. Bira Marques, presidente do CDL, administrador de empresas. Seja muito bem-vindo ao programa Opiniões. Bem-vindo, Jean. Obrigado pelo convite. Fica muito lisonjeado. A gente tem escutado o seu programa, né? Tive o prazer de assistir ainda, mas tenho ouvido falar bastante do seu programa e que tem tido uma boa audiência. O povo é generoso comigo. Bira, aqui eu vou começar de trás para frente. Eu vou começar com a pergunta mais difícil, que é para o convidado já se coçar assim na cadeira. Nós estamos na metade de 2019 e algumas coisas não avançam, né? Os indicadores econômicos, pelo amor de Deus, para quem é empresário, o negócio patina. Queria saber a análise, para começo de programa, do presidente do Clube dos Diretores Logísticos aqui de Parnamirim, né? Sua análise sobre a economia, sobretudo a economia local. O que está acontecendo? Jean, eu acho que tem tudo a ver com a nível de Brasil, né? Então, assim, esse vai impactar os municípios de uma forma geral, os estados, né? Então, a gente vive num país onde o maior consumidor é o próprio governo. Sim. E aí o governo criou uma crise. Quem criou a crise foi o governo. Então, assim, as pessoas, grandes empresas que faz investimentos, ela tirou isso aí, porque a crise não é do comércio, a crise a crise é do governante, é da política. Você vê que o Brasil com a politicagem, vou falar dessa forma, e com as políticas que vieram, eu acho que há 8, 10 anos, fez com que o Brasil houvesse uma divisão de eleitores, né? E eu digo sempre isso, eu acho que a culpa de toda essa crise, às vezes, não é nem a política, é o próprio eleitor. Sim. Porque o eleitor, ao invés dele estar do lado do eleitor, porque aí tem o eleitor e temos o político. Então não é mais fácil a gente ficar de um lado só? Sim, todo mundo então, junto. Assim, aí você vai, se um político diz alguma coisa, a metade vai criticar porque disse aquilo. Independente do que o cara tenha dito. E a outra metade defende. Quer dizer, não é muito mais fácil o povo estar junto aqui, o eleitor estar junto, contra os políticos e fazer com que eles trabalhem para a gente, porque eles estão lá para isso? Boa colocação. Então, assim, o político está lá porque nós o colocamos. Então, ele tem que fazer o que a gente quer, o que o povo quer. Se o povo está dividido, o político está alegre. Ele está batendo palmas. Né? Ele está do jeito que eu quero, ninguém vai me cobrar. Isso. Se o meu eleitor não vai me cobrar, eu faço o que eu quero. Então, assim, eu concordo com você nesse sentido. Eu tenho até falado isso, eventualmente. O político, seja ele de que partido for, ele é um funcionário do povo. É funcionário do povo. Então a gente tem que, em vez de endeusar, chamar de herói do Brasil, mito, o que quer que seja, a gente tem que cobrar. Tem que cobrar, porque é a função dele estar lá para fazer políticas públicas. Isso. E transformar para o povo. Quer dizer, não me interessa como você está falando, se é o mito, se é o rei da cocada preta, o herói de quem quer que seja, não me interessa. Eu quero políticas públicas. É isso. A economia, quer dizer, um país não tem como crescer se a economia não está atrelada e funcionando bem. Perfeito. Né? Então, perfeita análise. Complicado. E o que é pior, né? Então aí, como a gente cai nessa polarização muito grande, a gente começa a endeusar o que é do nosso lado e detestar o do outro lado. Isso faz com que a coisa fique muito ruim, e muito ruim para o povo, muito ruim para quem empreende, muito ruim para o negócio, para o mercado. Falando sobre o mercado local, né? Já você fez uma análise excelente. A crise é do governo, não é de quem está empreendendo, de quem está ralando. Aqui no mercado local, como é que você vê as políticas públicas e a gestão
do nosso executivo, para começar? Sim, eu acho que todo político é o discurso natural. Você entrou em qualquer gestão, o executivo já vai dizer que está arrumando a casa, né? Os primeiros 6 meses? Os primeiros 6 meses, às vezes passa para um ano, mais de um ano, ainda estou arrumando. Eu acho que Parnamirim, ela tem tudo para ser um diferencial no nosso estado. Ela tem tudo, ela tem poderio econômico, ela tem... O comércio de Parnamirim eu vou dizer que é um comércio pujante, tá certo? Então, assim, se tem cliente, então a tendência é você ter um bom comércio. Sim. Né? Então você vai no centro de Parnamirim, e Parnamirim, assim, ele diversifica o seu comércio, ele tem mais de um ponto comercial que são bons. Então, assim, eu acho que o poder público precisa fazer a parte dela, ainda. Né? Tem algumas questões que está sendo feita, mas eu acho que ainda é pouco. Né? Eu acho que alguns benefícios fiscais que vem trazendo para algumas empresas que estão se colocando agora no município é importante. Vai gerar emprego e vai gerar renda, isso é de primordial importância. Que às vezes você se preocupa muito em você arrecadar e às vezes você quer arrecadar de uma coisa que não existe. Então, assim, é melhor você arrecadar de algo menos, mas que vai existir, Sim, do que algo que não existe. Eu vou querer 18 de um nada, nunca vai ter nada. não vai ter. Não vai ter. Se, Então, se a economia não tiver aquecida, não tem. Não tem. Então, assim, nós precisamos fazer isso. A gente, quanto a CDL, a gente tem preocupado isso, a gente tem ido sempre fazer nossas cobranças ao poder público, porque a gente entende que o poder público, ela tem responsabilidade como eu coloquei. Então, assim, as questões assim, principais são as questões políticas. Né? Então, essas políticas públicas, ela vai ajudar na economia da cidade. Então, algumas questões públicas têm que ser feitas. Né? Então, a gente está esperando para que Parnamirim dê um salto nessa economia. Mesmo assim, Jean, a gente percebe que Parnamirim não é diferente das outras cidades do estado, não é diferente das outras cidades do país, mas Parnamirim não tem sofrido tanto quanto outras cidades. Tem outras cidades que é uma penúria, né? E aqui a gente tem, como eu tenho loja aqui, a gente percebe que a gente tem meses que a gente dá uma queda, tem outros meses que a gente dá uma recuperada. Então a gente fica esse tempo inteiro brigando para a gente não chegar ao nosso objetivo, né? Chegar às nossas metas. Mas existe uma dificuldade. E como você colocou logo no início, o empreendedor tem que estar o tempo inteiro buscando melhoria, buscando trabalhar, e é trabalho árduo o tempo inteiro. Muitas vezes você está lá fora e achando, fulano está rico, fulano está... Você começou pequenininho, hoje já está rico. Não sabe o trabalho que você tem para fazer isso. Eu, pelo menos na minha loja, eu sou o primeiro a chegar e sou o último a sair. Tem que ser. Mas deixa eu ainda nesse bloco, deixa eu ainda perguntar uma outra coisa que me incomoda às vezes, Bia, com certeza você também. A gente fala muito do executivo, o executivo em Parnamirim parece que teve muita dificuldade para arrumar a casa, porque está terminando aí o terceiro e penúltimo ano, o ano que vem já tem eleição e está arrumando a casa ainda, então só pode ter tido muita dificuldade. Mas e o legislativo também, porque os nossos vereadores também, embora alguns esqueçam isso, tem um papel primordial na elaboração de leis, de estruturas que possam favorecer o empreendedor de Parnamirim. E aí eu vejo muita crítica, que é muito fácil jogar pedra. É muito fácil jogar pedra. Mas essa área, essa parte aí de fomentar a economia de Parnamirim, de fomentar um cenário interessante para o empreendedor de Parnamirim, como é que você vê isso aí? Foi bom tocar nesse assunto, Jean. Nós temos um projeto de pequena e microempresa que eu acho de primordial importância. Veja só, assim que nós assumimos, eu levantei a bandeira do Compre Aqui em Parnamirim, que era muito importante. Por quê?
para as pessoas, como nós moramos muito próximo de uma capital, que é Natal, então as pessoas da nossa cidade, ela fortalecer nossa cidade comprando na nossa cidade. Perfeito. Porque ela vai gerar emprego, ela vai gerar renda, o hospital da cidade é quem vai nos atender aqui. Perfeito, a gente não vai para o hospital de uma cidade vizinha, não vai para outro estado. Né? Então, você comprar pela internet, você está fazendo um mal danado à sua cidade. Tá? Então, assim, a gente tem que valorizar o que nós temos. Perfeito. E se nós analisarmos, tudo que tem na nossa capital, nós temos em Parnamirim. Então, eu acho que é importante esse tipo de coisa. Então, nós temos... tem um projeto que está sendo discutido, inclusive, na Câmara, que é o projeto de micro e pequenas empresas, certo? Que é um projeto onde o pequeno empreendedor, né, abrir o seu negócio, ele possa participar de licitações públicas na cidade. Então, o que acontece? Uma cidade como Parnamirim, ela vai comprar produtos fora do estado. Esse ICMS, que aqui no estado, na cidade é 18%, se eu comprar lá em Natal, a cidade só vai ganhar em torno de 6%, de 18%. Certo? Nossa, que Aí você imagine o prejuízo que nós estamos causando na nossa cidade, que a gente ama, que a gente mora. Né? Então, assim, essa lei vai nos beneficiar dessa forma, porque a maioria das licitações, se você perceber, em Parnamirim, são empresas de fora. Então, assim, isso tem dado um prejuízo enorme à nossa cidade. Né? Então, você compra aí, vamos dizer que a prefeitura come 1 milhão de produtos fora da sua cidade. E você calcula 18%, você sabe quanto é que ela está perdendo por mês em relação a isso. Então, aí onde o vereador pode entrar e ajudar. Ajudar nessa questão, porque essa lei de pequena e média e micro empresa vai exatamente ajudar isso. Porque você vai ser diferenciado em relação a preço, em relação a você poder concorrer com os gigantes. Né? Então, assim, a gente precisa valorizar, até porque quem dá mais emprego nesse país inteiro não é em Parnamirim. Se você olhar, Parnamirim tem mais de 5 mil empresas. Então, assim, no mínimo, ela tem 2 funcionários. No mínimo. Então, assim, as grandes empresas é que mais desemprega hoje nesse país. Sem dúvida. Então, assim, quem segura a economia desse país são as pequenas e microempresas. Perfeito. Essa é a história real. Tá vendo aí, vereador? Vereadora, atenta para isso. Ajuda Parnamirim. 1 minutinho de intervalo. Voltamos já. Há quase 15 anos, a Domus prima pelo profissionalismo e experiência. Pioneira em avaliação psicopedagógica com enfoque neurocognitivo no Nordeste, a clínica conta com uma equipe diversificada de profissionais. Trazendo excelência em psicologia e fonoaudiologia, oferecemos serviços de avaliação neuropsicológica, identificação da síndrome de Irlen e alfabetização fonológica. Utilizando os procedimentos mais modernos e contando com equipamentos de ponta, a Domus também avalia e treina o seu cérebro, mediante estímulos e técnicas de neurofeedback, biofeedback e neurometria. Nossa equipe também realiza consultorias, cursos e treinamentos especializados no campo da aprendizagem. Ficamos na Rua Tenente Brandão, 453, em Lagoa Seca. Domus, avaliação, estimulação e formação neurocognitiva. Telefone 98892-7723. Vamos falar de
capacitação, de formação? Você às vezes reclama que só tem curso em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, sexta e sábado agora temos um curso, psicoterapia breve no hospital. As colegas psicólogas Laís Cabral e Mônica Klemig, há muito tempo conhecem a área, sabem do que estão falando. Então, sexta e sábado, dia 26 e 27, lá no CTC. Tive com Mônica semana passada, ela me disse que ainda tinham algumas vagas, poucas vagas. Você vai ligar no 996773434 e no 99921-9636 e tenta ver se você consegue alguma vaga, porque tá em cima, né? Hoje é terça, sexta-feira começa. Bom curso, já vou desejar a você isso. Bira Marques, estamos entrevistando aqui hoje no programa Opiniões. Vamos mudar a chave, vamos falar sobre CDL. Para quem está nos ouvindo, não conhece ainda o CDL, o que é esse órgão? A CDL ela foi criada para dar, vamos dizer, uma sustentação aos dirigentes, aos empresários, de uma forma geral. A gente tem uma parceria com o SPC. Certo. Né? Então, é o nosso principal produto hoje, vamos dizer. Então, assim, o SPC, ele tem assim, uma infinidade de produtos que podem auxiliar no seu negócio. Assim, quem não conhece, muitas vezes, eu vou ser sócio do CDL para quê? Eu não uso, porque muitas pessoas acham que o SPC só é para consultar você e fichar você. Isso, exatamente. Não é. Então, assim, nós temos um produto chamado conciliação de cartão de crédito. Cara, é fantástico esse produto. Por quê? Porque eu digo isso porque eu já fui vítima. Né? Assim, na minha empresa, eu não fazia conciliação do cartão, né? E de repente faltou 13 mil reais na época, na minha conta. Né? Eu disse, estava faltando dinheiro. Não, eu achei que não estava caindo. Sim. E quando foi fazer o levantamento, o banco, a operadora de cartão não tinha nos passado 13 mil reais. E aí a gente discute um cartão, vai isso, vai aquilo. Depois de uns 6 meses, eles depositaram para a gente. Então assim, gente, é importantíssimo. Se você tem um movimentozinho em cartão de crédito, tenha um conciliador de cartão de crédito. Isso é automático. Você pega aqui um sistema, e se você tiver sistema é tão fantástico, por exemplo, você tem um sistema onde você faz suas compras, entra lá no seu contas a pagar, certo, a receber e está lá em aberto. E você tem um conciliador. Isso aqui ele pega aqui, ó, e baixa automaticamente. Você cadastra as suas taxas, sim, que você já negociou com o banco, automaticamente ele baixa. Se tiver 1 centavo errado, ele não baixa. Ele diz, opa, tem alguma coisa errada. Vamos ver o que foi. E quem está nos assistindo e quer se filiar ao CDL, ao Clube de Diretores Logísticos, como é que faz? A CDL fica ali por trás da igreja, na rua Senador João Câmara, em frente ao colégio, ali que é o Basílios. Sim. Né? Então, nós temos alguns consultores na rua também, né? Mas procure. Eu não tenho decorado o número da CDL, certo? Se tivesse, eu iria colocar para facilitar. Mas no centro da cidade, é fácil a localização. Isso. Né? Então, assim, tem uma infinidade de coisas. Até se você quiser fazer algum trabalho diferente, eu quero saber quantas empresas tem em Parnamirim, você olha, vai ter. Coisa, tem esse levantamento. Tem, eu quero empresas só clínicas médicas que eu vou atender. Você puxa esse relatório sobre clínica médica. Então, assim, é fantástico o produto que temos no SPC. Então, assim, tem uma infinidade de coisas que vem ajudar as suas empresas a vender mais, que é o mais importante. Ótimo. E aí vamos mudar de assunto, dentro desse mesmo assunto que a gente está comentando hoje à tarde. Bira Marques, além de ser presidente do CDL, é um empresário já há anos. E eu sei que você tem uma história muito inspiradora. Eu queria que você falasse um pouco para quem está nos assistindo. Eu tenho muitos alunos, pós-graduação em administração, enfim, pensam em empreender, e é sempre bom escutar uma história real nossa, de uma pessoa que convive conosco, faz parte do mesmo cenário, do mesmo mercado que o nosso. Me conta um pouquinho, rapidamente, sua história. Eu vou tentar aqui bem abreviar o máximo possível, né? Então, assim,
Eu sou natural de Bento Fernandes, né? Nós somos 3 irmãos, eu sou o único homem, são 2 mulheres, e não fui criado com pai. Quem me criou foi minha avó e minha mãe. Certo. Minha avó faleceu há uns 8 anos, mais ou menos, e minha mãe ainda se encontra lá. Né, que era política, teve 7 mandatos de vereadores lá, né, então assim, a família inteira foi cheia de dificuldades, né, assim, a minha avó logo no início também separou-se do meu avô para São Paulo e não voltou mais, né, e ficou com um casal de filhos, e aí minha mãe em seguida casou, teve 3 filhos, e meu pai também deixou. E tempos difíceis. Então era agricultura. Eles trabalhavam em agricultura. Sim. Né? E aí depois minha mãe foi professora de um projeto que tinha do governo federal chamado Mobral, que era um projeto de alfabetização, e ganhava uma mixariazinha, né? E depois começou a costurar. Daí a Mara começou a costurar, coisa e tal. Aí a gente, com muita dificuldade, no interior, você imagine, só 2 mulheres, né, para cuidar de 2 filhos, de 3 filhos, era uma dificuldade muito grande. E aí a minha ideia naquela época, né, assim, eu não tinha condições de comprar carro plástico para brincar, por exemplo, mas dentro dos meus colegas eu que tinha mais. Porque eu via um carro na rua, sem roda, sem pneu, leva para casa, botava pneu. Então, era um monte de meninos para brincar comigo, porque pessoas que tinham muito mais condições, crianças, mas não tinha carro para brincar e eu tinha um monte. Então, assim, sempre era um monte de gente. E aí, depois na minha adolescência, eu trabalhei fazendo tijolo, olaria, né? Fazendo tijolo, aqueles tijolos vermelhos, né? Aqueles pequenos. Sim. Né? Isso, trabalhava para ganhar o que fosse, uma mixariazinha para levar para casa. Sim. Depois trabalhei numa padaria, eu ganhava o pão. Eu ia para lá e sacava bolacha, botava não sei o quê, ganhava o pão e levava para casa. Né? E depois, pensando, já terminando meu ensino médio, aí eu disse, mãe, se eu passar no ensino médio, mãe, naquela época ela já era parteira. Certo. Ela era parteira da cidade, aí, do Mobral fez um curso de parteira e ficou atendendo, né? Então ela, com toda a dificuldade, ela fazia parte na casa do povo, levava, quando não dava tempo, levava para o hospital da cidade. Aí eu disse, mãe, se eu passar esse ano, a senhora me dá uma bicicleta? Meu sonho era uma bicicleta. Aí ela disse, passe que eu dou. No terceiro já estava aprovado. Mãe, já foi o final do ano, já na metade do ano. Porque todo ano eu brincava, eu estava bem, brincava e ia para o quarto de mestre. Mãe, já estou aprovada. Ela disse, tá bom, vamos ver se eu consigo comprar uma bicicleta. Até hoje eu nunca comprei uma bicicleta. E era meu sonho. Aqui, providenciou uma bicicleta aqui, era comprar uma bicicleta e não consegui comprar uma bicicleta. E aí depois a gente terminei o ensino médio e comecei a fazer cursos, né? E na época de Geraldo Mello, que era o governo do estado, né? Fui ser professor. Seja muito bem-vindo. Profissão a qual eu amo. Tem essa... eu fui ser professor na época, aí teve toda aquela greve e tal, e eu disse, negócio ruim danado, você não ganha dinheiro, ainda só tá atrasado, não sei, não vou querer isso não. Aí um colega meu me chamou para cá, para Natal um dia, e fui numa livraria. Sim. Trabalhei em 2 meses, que era o mês de recesso, sim, né? E a escola chama... Como balconista. Sim. Aí a escola chama para fazer os planos de aula e tal, sim, que as aulas iam começar. Aí quando eu retornei, eu disse, mãe, eu não quero mais não. Eu vou entregar. Você é funcionário do estado. Eu disse, mas eu não quero. Eu vou entregar. Você é concursado, rapaz. Vou devolver. Não quero. Aí, mas meu filho, você é um trabalho que ninguém vai botar você para fora mais. Aí eu disse, não, mas eu não quero não, mãe. Eu fui agora, esses 2 meses, eu ganhei mais dinheiro do que o ano inteiro, sendo professor. Eu não quero vendedor. Não quero não. Lá tinha uma comissão, eu vou voltar para trabalhar lá. Aí minha mãe, a gente de casa, eu nunca tinha saído de casa por canto nenhum. Sim. Aí ela começou a chorar, chorou muito. E aí eu disse, você quer, então você vá. E aí eu vim, estou aqui até hoje.
né? E a gente ficou trabalhando nessa livraria. Como balconista, passei uns 2 anos depois, passei a ser gerente da loja, né? Saí dessa loja, fui para uma outra loja e dei uma queda, voltei a ser vendedor, Sim. né? Porque era uma loja maior. Saí de uma loja pequena e fui para uma loja maior, onde eu fui ser vendedor de novo. Sim. Então, assim, em 6 meses eu já estava gerente de novo da loja, né? Então, foi essa loja que a gente deu um boom muito grande, até porque a loja era grande, né? Então, assim, deu um conhecimento maior em produtos, em tudo. Então, assim, eu devo muito a essa loja. Na verdade, tudo que eu aprendi, né? Quase tudo, né? Porque o caminhar do dia a dia a gente vai aprendendo muito mais, né? Então, a gente ficou lá e depois a gente passou a ter o nosso negócio, o próprio negócio, né? Que abria aqui em Parnamirim. Todo mundo acha que a Câmara Cascudo começou lá em Natal e não é. A matriz, inclusive, é aqui, em Parnamirim. E Natal é filial. Então, hoje nós temos 3 lojas hoje e temos 2 distribuidoras de livros. Além da loja, tem a distribuidora de livros. Temos distribuidora de livros didáticos, né? Então, assim, eu acho que se a gente vai colocar isso, né, a gente colocou bem interessante recebi o título de cidadão natalense, né? Então, tinha que contar a história, então, assim, muita gente começou a chorar por causa da história. Sim, né? É uma história fantástica. Pelas dificuldades que nós tínhamos. Que é, assim, né, você praticamente passar fome, né? Assim, né? Literalmente, a gente sente a dificuldade. Sim. Hoje a gente percebe... até eu estava vendo uma polêmica política que dizem que hoje o Brasil não tem fome. Se brincar, realmente, eu acho que nem tem como tinha antigamente. Viu? Porque antigamente a gente... pelo menos, eu não gostava de feijão branco. Né? Aquele feijão macaçaco e tal, mas eu tinha que comer feijão branco ou feijão branco. Não tinha outro. Não tinha outro. Então, assim, eu lembro perfeitamente, era segunda, terça, quarta, quinta e sexta, feijão branco e farinha. Aí no sábado e no domingo, aí o sábado tinha um ovozinho caipira ali que tinha uma galinha, e no domingo era o domingo da carne. Só tinha a carne que você comia. Nesse domingo você comia carne. Tanta gente reclamando, né? Pois Tanta gente reclamando da vida. Eu estou do lado de Bira Marques, que contou brevemente a história dele, passou por muita necessidade, fez de quase tudo na vida, só não andou de bicicleta, mas eu vou sair daqui, vou providenciar isso. E hoje é um empresário de sucesso, dono de uma livraria e distribuidora, não vou dizer o nome, porque não estou fazendo merchandising da Câmara Cascudo, livraria e distribuidora Câmara Cascudo, eu não vou dizer esse nome, Câmara Cascudo, mas conseguiu com muita perseverança, obviamente com muito estudo. Ele foi professor, então tem o estudo que entrou na vida dele, é administrador de empresa, fez faculdade. Eu costumo dizer muito isso, tem que trabalhar duro, tem que ser perseverante, mas não pode esquecer a estratégia. Não porque pode. Muito mais duro do que qualquer pessoa trabalha um pedreiro, trabalha um servente, mas falta-lhe o conhecimento, falta a estratégia, visão. Então tem que aliar as duas coisas. Tem que aliar, né? E você nos brindou hoje com a sua história muito inspiradora. E eu queria saber, para fechar o programa, que livro você deixa para o nosso quem está nos assistindo agora? Que livro te inspirou? Assim, a gente leu muito livro, né? Mas assim, um livro que eu sempre gostei e leio sempre é Quem Roubou Meu Queijo. Eu acho assim, um livro bom. Isso aí é um livro fantástico. Eu gosto repetidamente, né? Assim, Quem Mexeu no Meu Queijo, eu acho que é um livro não fantástico. É sobre queijo, viu, gente? É sobre mercado, empreender, ir à luta. Isso é interessante. Muito legal. Bira, sem palavras para lhe agradecer pela sua presença, pela sua palavra, pela sua história, pela sua visão do mercado de Parnamirim, do mercado local e também nessa conjuntura. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigado, Jean, e sempre que possível e você estiver precisando, a gente vai vir aqui com certeza e colocar o que a gente
puder colocar e ajudar no que for possível para quem está nos assistindo agora. Gostou? Terça-feira tem mais. Obrigado. Há quase 15 anos, a Domus prima pelo profissionalismo e experiência. Pioneira em avaliação psicopedagógica com enfoque neurocognitivo no Nordeste, a clínica conta com uma equipe diversificada de profissionais. Trazendo excelência em psicologia e fonoaudiologia, oferecemos serviços de avaliação neuropsicológica, identificação da síndrome de Irlen e alfabetização fonológica. Utilizando os procedimentos mais modernos e contando com equipamentos de ponta, a Domus também avalia e treina o seu cérebro, mediante estímulos e técnicas de neurofeedback, biofeedback e neurometria. Nossa equipe também realiza consultorias, cursos e treinamentos especializados no campo da aprendizagem. Ficamos na Rua Tenente Brandão, 453, em Lagoa Seca. Domus, avaliação, estimulação e formação neurocognitiva. Telefone 98892-7723.